Vamos abrir a nossa Santa Bíblia. Vamos a abrir nuestra Santa Biblia No segundo livro de en Crônicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, capítulo 7, versículo 13 a seguir, 13 en adelante, para nossa meditação. para nuestra meditación. Vão milhões de irmãos, irmãs e ouvintes, Vamos millones de hermanos, hermanas y oyentes, principalmente no interior das nossas igrejas, principalmente dentro de nuestras iglesias. abrir a Santa Bíblia Abrir la Santa Biblia no capítulo en el capítulo 7 de segundo Crônicas, 7 de Segunda de Crónicas, verso 13 a seguir, versículo 13 en adelante, para o Senhor Deus falar conosco, para que el Señor Dios hable con nosotros. porque aqui o próprio Senhor Deus é que está falando. Porque aquí el mismo Señor Dios es quien está hablando. Note, ouvintes, Noten, oyentes, se você recitar o texto sagrado conosco, si usted repite el texto sagrado con prestando nosotros, atenção nas palavras dos versículos, poniendo atención en las palabras de los a versículos, fé vai ser aumentada, tu fe va a ser aumentada. porque a fé vem pelo ouvir, Porque la fe viene por el e oír ouvir a palavra de y Deus. oír la palabra de Dios. Preste atenção, Entonces pongan atención, recitando conosco repitiendo con nosotros o texto sagrado, el texto sagrado, milhões de ouvintes. millones de oyentes. Preparada, igreja? ¿Preparados? Vamos lá. Vamos. Capítulo 7, verso 13 a seguir. Capítulo 7, versículo 13 en De adelante. segundo Crônica. De Segunda de Crónicas. Se eu encerrar os céus Si yo cerrare los cielos e não houver chuva, y no haber lluvia, ou se ordenar aos gafanhotos y se mandaron las langostas que consumam a terra, que consuman la tierra, ou se enviar o se enviaren a peste pestilencia entre o meu povo, entre mi pueblo, se meu povo pueblo, que se chama que se llama pelo meu nome por mi nombre, se humilhar humillaren e orar, y oran, buscar a minha face buscar mi rostro e se converter y se convirtieren dos seus maus caminhos, de sus malos caminos, então ouvirei dos céus entonces yo oiré del cielo e perdoarei y perdonaré os seus pecados sus pecados e sararei y curaré a sua terra. su tierra. Agora Ahora estão abertos están abiertos os meus olhos mis ojos e atentos meus y ouvidos atentos mis oídos à oração deste lugar, de este lugar, porque agora escolhi porque ahora escogí e santifiquei y santificado esta casa esta casa para que meu nome para que mi nombre esteja nela esté en ella perpetuamente. perpetuamente. Nela estarão fixos En ella estarán fijos os meus olhos mis ojos e o meu coração y mi corazón todos os dias. todos los días. Grita, meu Deus, Dios, ilumina-nos agora ilumínanos ahora para recebermos para que recibamos este lindo ensinamento, enseñanza, para sermos ouvidos que seamos e oídos respondidos y respondidos por Deus nosso Pai. por Dios nuestro Padre. Amém. Amén. Podeis assentar, igreja querida. Podéis sentarse, iglesia querida. Querida igreja, Querida iglesia e milhões de y ouvintes. millones de oyentes, Aqui está um ensinamento muito importante aquí está una enseñanza muy importante
para aqueles que querem ser abençoados por Para Deus, aquellos que quieren ser bendecidos por Dios, que querem ser que vitoriosos quieren ser victoriosos aqui nesta ya vida aquí en esta vida e no futuro y en el futuro ter a vida eterna. tener la vida eterna. Eu creio que todos querem ser abençoados Yo creo que todos quieren ser bendecidos aqui nesta vida ya aquí en esta vida e no futuro y en terem el futuro tener a vida eterna. la vida eterna. Deus está falando bem claro Dios está hablando bien que claro podemos entender. que podemos entender. Se eu encerrar o céu Si yo cerrara los cielos e não houver chuva, y no hubiere lluvia, ou se ordenar os gafanhotos si ordenaran las langostas consuma a terra, que consuma la tierra, ou se enviar o se enviare peste entre meu povo. pestilencia entre mi pueblo. ¿Están viendo? Então, se nós tivermos dificuldades ¿Ves? En dificultad financeiras, financieras, o que muitas vezes estamos, né? muchas veces estamos E não sabemos como y escapar no sabemos cómo escapar desta situação. de esta situación. Talvez estamos doentes, A veces estamos enfermos, sabemos como escapar da no enfermidade, sabemos cómo escapar de la enfermedad. A talvez temos lutas, veces tenemos luchas problemas, o problemas, não sabemos como no escaparmos sabemos cómo escapar da nossa de situação nuestra situación terrível que se encontramos. terrible en la que nos E encontramos. Deus aqui dá o Y caminho Dios aquí da el camino do escape. del escape. Ele nos ensina como Él nos escaparmos enseña cómo das escaparnos enfermidades, de las enfermedades, das lutas, de las dos luchas, problemas, de los problemas, das dificuldades de financeiras, las dificultades financieras. porque Deus faz promessa aqui, Porque Dios hace promesa aquí, dizendo assim. diciendo así. Vamos lá, Vamos. capítulo 7, verso Cap- 14. Capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, Y si mi pueblo, que se chama pelo meu nome, que se llama por mi nombre, se humilhar se humilla e orar, y ora e buscar a minha y face, busca mi rostro presta atenção agora, Pongan e se atenção. converter y se convirtieren dos seus maus de caminhos, sus malos caminos, então ouvirei do céu, entonces oiré del cielo perdoarei os seus pecados, y perdonaré sus pecados sararei a sua terra. y curaré su tierra. Deus faz uma promessa muito especial, Dios hace una promesa muy especial, mas com uma condição, pero con una condición. e o que nós não gostaríamos Lo que no nos que gustaría Deus impusesse em nós que Dios imponga en nosotros esta condição. esta condición. Se meu povo, que se chama pelo meu Si nome, mi pueblo que se llama por Se mi nombre humillar. se humillare, quer se humilhar, que es humillarse, abandonar os nossos pecados, es abandonar nuestros pecados, Nuestro orgulho, nuestro orgullo, nossa soberba, nuestra soberbia, nossa vanglória, nuestra vanagloria, nossa exaltação. nuestra exaltación. Se este meu povo, Si este mi pueblo que se chama pelo meu se nome, llama por mi nombre, se humilhar se humilla e orar, y orare, e buscar a minha face, buscare mi rostro, e se converter, y se convirtiere, e se converter, y se convirtiere, e se converter y se convirtiere dos seus maus caminhos. de sus malos caminos. Então eu virei do céu, Entonces oiré del cielo perdoarei os seus y pecados, perdonaré sus pecados sararei y curaré a sua terra. su tierra. Então há um motivo Entonces hay un motivo do nosso sofrimento, de nuestro sufrimiento, das nossas de enfermidades. nuestras enfermedades. É o nosso pecado, Es nuestro pecado, é a nossa desobediência a la Deus. desobediencia a Dios. Então ele promete só ouvir e responder Promete oír y responder depois que nós abandonar os nossos maus caminhos. después de que abandonamos nuestros malos Quais caminos. são nossos maus caminhos? ¿Cuáles son nuestros malos caminos? Televisão, La televisión, as músicas profanas, las músicas profanas, as diversões do mundo, las diversiones del mundo, baile, o carnaval, el baile y el carnaval, os jogos, los juegos, tudo aquilo que o mundo oferece todo aquello que el mundo ofrece. são caminhos tenebrosos Son caminos tenebrosos diante de Deus. delante de Dios. E nós gostamos muitas vezes, Nos gusta muchas veces, porque muitas vezes não entendemos, que a veces no entendemos. temos que crucificar a nossa carne Tenemos que crucificar nuestra para carne que Deus esteja conosco. para que Dios esté con nosotros. Aleluia, glória a Deus. Amém. E o que nós não queremos? Es lo que no queremos. Nós queremos dar ênfase à nossa carne, Queremos dar énfasis a nuestra carne. queremos receber as promessas de Deus. Queremos recibir las promesas de Dios. Está tudo o contrário. Está todo lo contrario. Está nada certo. No está nada correcto. E nada vai acontecer de bom. Nada va a suceder de bueno. Porque aqui Ele manda nós se humilhar Que Él manda humillarnos e orar, y orar,
pedindo perdão, pidiendo perdón, misericórdia, misericordia. se convertermos a Ele, Nos convertimos a Él, a Jesus, a Jesús, abandonando nossos maus caminhos, abandonando nuestros malos que caminos, são os nossos próprios que pecados, son nuestros propios que o mundo pecados. oferece. El mundo ofrece, Porque nós já nascemos que ya nacimos conhecendo o mundo, conociendo el mundo, cheios de pecado. llenos de pecado. Então achamos que não era Creemos que no era prejudicial, perjudicial, mas é muito prejudicial pero es o muy pecado. perjudicial el pecado. Causa enfermidade, Causa enfermedad, causa lutas, problemas, causa luchas y problemas, até dificuldades hasta financeiras dificultades e financieras outras coisas y otras mais cosas más. que não temos tempo para descrever No tenemos todas. tiempo para describir todo. Mas aí está Pero ahí está. uma palavra de alerta do nosso Deus. Nuestro Dios. Glória a Jesus. Escutemos mais uma vez o que o Senhor diz. Una vez más lo que el Señor dice. Verso 14. Versículo 14. Quem é povo de Deus, grite amém. ¿Quién es pueblo de Dios? Bilhões de ouvintes, preste atenção. Millones de oyentes pongan atención. Capítulo 7, verso 14, segundo Crônicas. 7, versículo 14 de Crónicas. Segundo Crônicas. Segunda de Crónicas. Se meu povo que se chama pelo meu nome, Si mi pueblo que se llama por mi nombre, quem fala o nome de Deus, grite amém. quien habla el nombre de Dios. Agora vem as condições Ahora vienen las condiciones exigidas por Deus exigidas por Dios para que ele esteja para que Él esté na frente da batalha. delante de la batalla. Aleluia, se chama pelo meu nome, se humilhar, Se humillare orar. y ora. Nós nem gostamos muito de orar A também, veces ni né? nos gusta mucho orar, Muito menos se humilhar mucho para menos Deus. humillarnos ante Dios. É, se humilhar e orar e buscar a minha face. Humilla, ora y busca mi rostro. Não a oração, para buscar a face de Deus não é só com oração. Para buscar el rostro de Dios no es solo oración. Com a nossa submissão à doutrina de Con nuestra Deus. sumisión a la doctrina de Dios. Quando estamos em santificação, Cuando estamos en santificación, estamos buscando a face do Senhor. estamos buscando el rostro del Señor. Deus impõe mais. Entonces Dios impone E más. se converter, Se convertiere, dice. converter Se convertiere dos seus maus caminhos. de sus malos caminos. Que maus caminhos são esses? ¿Qué malos caminos son estos? Modernismo pecaminoso, Modernismo y pecaminoso. que o mundo Todo oferece, lo que el mundo ofrece. que a nossa carne ainda Que gosta, a nuestra carne aún le gusta. podemos mais aceitar. No podemos más aceptarlo. Se nós abandonar os nossos maus Si caminhos, abandonamos nuestros malos caminos, nossos pecados, nuestros pecados, então eu ouvirei do céu. Aleluia! E perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Tá vendo? ¿están viendo? Deus só vai nos ouvir Dios solo nos va a oír na hora que nós se humilhar en el momento que para nos Ele, humillemos ante Él, abandonando nossos pecados, abandonando nuestros pecados, abandonando tudo aquilo que nós ainda gostamos das coisas do mundo. abandonando todo aquello que nos gusta de las cosas del Quando mundo. abandonamos tudo isso e aceitamos a Cuando Jesus, abandonamos todo esto y aceptamos a Jesús, aí Deus ouve o nosso clamor ahí Dios oye nuestro clamor. desde o céu. Glória a Deus. São João capítulo 5, San Juan capítulo 5, um versículo que diz versículo que dice, que Deus não ouve a pecador, Dios no oye al pecador, mas se alguém abandona os seus pecados pero si alguien abandona sus e pecados faz a vontade de Deus, y hace la voluntad de Dios, a esse ele ouve. a Él le oye. Antes de eu abandonar meus pecados, Antes de que yo abandone mis pecados, eu rezava muito a Deus, yo rezaba mucho a Dios. no meu rosário, Sí, con mi rosario, meu catecismo con mi catecismo da Igreja Católica. de la Iglesia Católica. Era católico. Y era católico. Mas Deus não me ouvia. Pero Dios no me oía. Eu gritava e ele não respondia. Gritaba y no respondía.
Mas o dia que eu aceitei a Pero el Jesus, día que acepté a Jesús, abandonei os meus pecados do abandoné cigarro, mis pecados del cigarrillo, abandonei meus pecados da bebida alcoólica, abandoné mis pecados de la bebida alcohólica, abandonei meus pecados dos jogos, abandoné mis pecados de los juegos, abandonei meus pecados do cinema, abandoné mis pecados del cine, abandonei meus pecados da televisão, también mis pecados de la televisión, abandonei os pecados dos jogos, abandoné los pecados de los juegos, abandonei os meus pecados das palavrões, abandoné de mis groserías, abandonei os meus pecados da idolatria. abandoné mis pecados de la E idolatría. aí eu clamei ao Senhor, Ahí yo clamé al e Señor. Ele diz: eis-me aqui, meu servo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! E o Senhor perdoou todos os meus pecados Y el Señor perdonó todos mis pecados, e sarou todas as minhas enfermidades, curó todas mis enfermedades, principalmente da minha alma, principalmente de mi alma, do meu espírito. de mi espíritu, sarou todas as minhas enfermidades espirituais. curó mis enfermedades espirituales. Aí eu passei a ser ouvido por Deus. Calabaçurienda. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de passar essa experiência para toda esta grande multidão. Me gustaría pasar esa experiencia a toda esta grande multitud, Gostaria de passar essa experiência para todos os milhões de ouvintes. pasar la experiencia a todos los millones de A oyentes. experiência não se Pero passa. las experiencias no se pasan, A experiência se adquire la experiencia se adquiere. com Deus, com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que já chega para nós se converter, né, Ya igreja? basta para convertirnos, ¿no, iglesia? Chego mais. Basta. Então vocês entenderam, né? Entonces entendieron, ¿no? Como temos que fazer para ser curados. ¿Cómo tenemos que ser para ser Eu sanados? sararei, diz o Yo Senhor. curaré, dice el Señor. Se humilhar, abandonar nossos pecados. Humillar y habiéndonos Se pecados, convertermos se dos nossos maus caminhos, isto convertiré é, de los malos caminos, esto es, abandonar todos os pecados que o mundo abandonar los oferece pecados que el mundo ofrece, e orarmos a y Ele. oramos a Él. Então Ele virá do céu. Oirá desde el cielo. Que antes nós abandonar os nossos Antes pecados, de abandonar nuestros pecados, Deus não nos escuta, não. Dios no nos escucha, no. Muito menos responde. Mucho menos responde. Mas depois que abandonamos todos os nossos pecados, Pero después que abandonamos todos nuestros pecados clamamos ao Senhor, y clamamos al Señor, Ele ouve lá nos céus. Aleluia! E perdoa nossos y pecados, perdona nuestros e pecados, sara nossas y enfermidades, cura nuestras enfermedades, resolve nossos problemas, resuelve nuestros a problemas, nós feliz, nos hace feliz, alegre, alegres, e termos comunhão com Deus, nosso Pai. tengamos comunión con Dios nuestro Padre. Eu creio que está bem claro. Yo creo que está bien claro. Quem quer receber a bênção, ¿Quiere recibir bendición? então você tem compromisso com Deus Tiene un compromiso con Dios em abandonar os teus en pecados. abandonar sus pecados. Porque se não abandonar o nosso pecado, Deus não vai nos ouvir. Pecados Dios no nos va a oír. Diz mais, eu não ouço a pecador. Dice más, yo no oigo a pecador. Mas se alguém faz a minha vontade, diz Si Jesus, alguien hace mi voluntad, dijo Jesús, a esse o Pai ouve. a ese el Padre le oye. Então temos que fazer a vontade de Tenemos Jesus. que hacer la voluntad de Jesús. E a vontade de Jesus é a nossa La libertação voluntad de Jesús es nuestra de liberación. tudo que o mundo oferece. Todo lo que el mundo ofrece. Vivermos uma vida Y diferente vamos, viva diferente daquela que o povo sem Deus de vive. aquella que el pueblo sin Dios vive. E aí, E aí, aonde estivermos, Donde estuviéramos, Deus ouve a nossa oração. Dios oye nuestra E oración. aquele dia ainda diz Y mais, aquí aún promete dice mais. Promete Não más. ficou só nisto, não. No se quedó solo en esto, no. Não só de No solo sarar-nos, de curarnos. não só de nos ouvir e sarar. No solo de oírnos y curarnos. Verso 15. Versículo 15. Agora estarão abertos Ahora estarán abiertos os meus olhos. mis ojos. Tá vendo? ¿Están viendo? Agora estão abertos os meus Ahora olhos están abiertos mis ojos e atento meus y ouvidos atentos mis oídos à oração deste a lugar. la oración de este lugar. Isto é, Esto es, quando abandonamos todos os nossos pecados, cuando abandonamos todos nuestros então pecados, Deus diz, agora está aberto os meus olhos Dios para dice, te ver, "Ahora están abiertos mis ojos para a verte tua tu situação, situación e atento meus ouvidos y atentos mis oídos a tua oração.
Então, a primeira oração que Deus escuta, Primera oración que Dios escucha, pelo menos comigo foi assim. por lo menos conmigo fue así. Foi quando eu pedi perdão dos meus pecados. Fue cuando pedí perdón de mis E pecados. pela primeira vez que Deus me ouviu. La primera vez que Dios me oyó. Eu não era religioso, era. Yo no era religioso, era. Rezava muito. Rezaba mucho. Mas Deus não ouvia. Pero Dios no oía. Nem sabia que eu estava orando. No sabía que yo estaba orando. Por quê? ¿Por qué? A Bíblia diz que o nosso La pecado Biblia dice que nuestro pecado faz uma parede de separação hace una pared de separación entre nós e Deus. entre nosotros y Dios. Vamos explicar melhor. Vamos a explicarlo mejor. Estão vendo aqui o que é atrás do púlpito, ¿Están irmãos? viendo aquí lo que hay detrás del altar? ¿Están Estão vendo aqui o que está atrás da parede aqui? viendo lo que hay detrás de la pared? Não sabemos o que está lá. No sabemos lo que está Tem uma allá. parede Hay una pared separando-nos, separándonos. a igreja da parte de La fora. iglesia de la parte de afuera. Então é uma separação. Entonces hay una separación. Assim é o nosso pecado. Así es nuestro pecado. Nosso pecado forma Nuestro pecado uma forma grande barreira, una grande barrera, uma grande parede una grande pared de separação separación entre nós e Deus. entre nosotros y Dios. Então Deus não pode nos ouvir Entonces Dios no puede oírnos porque há uma separação muito porque grande. hay una separación muy grande. E como é derrubarmos essa parede de separação entre nós e Deus? Vamos a derrumbar esa pared de separación entre nosotros y Dios, Abandonando nossos pecados. abandonando nuestros pecados. Quando abandonamos todo tipo de pecado que o mundo oferece, Abandonamos todo tipo de pecado que el mundo ofrece. na verdade, antes de aceitar En Jesus, realidad, antes de aceptar a Jesús, eu acho que pouca coisa é pecado. creo Né? que poca cosa es pecado. Es verdad. Eu sei por mim, né? Yo lo sé por mí. Eu não mato, eu não roubo, Dije, yo no mato, no robo. posso fazer bem ao meu próximo, Puedo eu não servir faço a mal. mi prójimo, yo no le hago mal. Eu achava que era só isso. Creía que era solo eso. E quanta coisa mais que o mundo oferece, Cuánta cosa más que el mundo ofrece, que eu vivia nela, que yo vivía en ella. que faz nós separarmos Hace que nos separemos diante de Deus. delante de Dios. Então não se engane, irmãos e No se irmãs, equivoque, hermanos y hermanas, porque Deus não está respondendo a tua oração. que Dios no está respondiendo a tu Você oración. acha que televisão não é pecado, ¿Crees que de la televisión no es que pecado? não forma barreira entre você e Que no Deus? forma barrera entre usted y Dios. Você acha que as músicas profanas do Y la rádio, música profana de la radio, esses programas de esos piadas, programas de chistes, essas músicas só falam em sexo, esa música que solo habla de sexo, você não sabe que ela faz separação entre você e no Deus. sabes que hace separación entre usted y Dios. A irmã não sabe La hermana no sabe que usar calça comprida igual de homem usar pantalón como é los hombres. separação das irmãs Es com separación Deus. de las hermanas con A Dios. irmã não sabe que o sapato de salto La alto hermana no sabe que zapato taco faz alto separação entre as irmãs e Deus. hace separación entre las hermanas y Tudo Dios. isso, missionário. Todo eso, misionero. Imagina se eu vou falar tudo, hein? Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Quando a irmã conta a ponta do cabelo, Cuando la hermana se corta el cabello, está fazendo separação entre você e Deus. está haciendo separación entre usted y Dios. Enfim, En fin, quando a irmã usa mini saia, la hermana mini usa blusa, mini faldas o mini blusas, ou roupa muito justa, o ropa muy ajustada, está marcando as roupas está íntimas, marcando las ropas íntimas. é separada de Es Deus. separada de Dios. Deus não te escuta. Dios no te escucha. Você grita, Usted grita. você chora. Usted llora. Deus não te Y escuta. Dios no te escucha. Mas abandone tudo isto Pero abandone todo esto. e ore ao Senhor e clame ao Senhor. Mire al Señor y clame. E Ele dirá: Eis-me aqui, minha serva. Aleluia! Eita, lá, Senhor, da lavagem. E nós, os homens, também. Y los hombres también. Se voltarmos às coisas do mundo, Volvamos a las cosas del mundo. também estamos fazendo uma parede de separação También estamos haciendo una pared de entre separación nós e Deus. entre nosotros y Dios. Deus não pode nos ouvir, Dios no puede oírnos, muito menos responder. mucho menos responder. E aqui Ele está prometendo, Y Él está se prometiendo nós abandonar os nossos que pecados, si abandonamos nuestros pecados, nossos maus caminhos, nuestros malos caminos, nossos maus costumes, nuestras malas costumbres, abandonarmos tudo que é engano, abandonamos todo lo que se es engaño, convertermos a Ele, nos convertimos a Él, a Jesus Cristo, a e Jesucristo, clamarmos a y Deus. clamamos a Dios. E Ele então diz: Y Él entonces dice, Eu ouvirei a tua oração, oiré tu oración, teu clamor, tu clamor,
Aleluia. Aleluya. E sararei Curaré as tuas enfermidades. tus enfermedades. Sararei a sua terra. Curaré tu tierra. Isto é, a sua vida financeira. Su vida financiera. Deus tem promessas lindas e tremendas. Tiene promesas lindas y tremendas. Ele nunca falhou nas suas promessas. Acho que todo mundo já entendeu. Deu para entender ou Todo el não? mundo ya entendió o no. Quem entendeu, grite amém. Então estou livre do sangue da igreja do Senhor. Mas deixa eu ler o último versículo ainda. Déjenme leer el último versículo aún. Porque agora Porque ahora escolhi e santifiquei esta casa. escogí y santifiqué esta casa. Aqui está referindo à igreja, mas somos nós, Refiriendo a la iglesia, somos a nosotros. nossa fraca pessoa. Porque Nuestra débil agora persona. escolhi e santifiquei Ahora escogí y santifiqué esta pessoa, digamos, esta persona, digámoslo para así, que o meu nome para que mi nombre esteja perpetuamente esté perpetuamente nela ou nele. en ella o en él. Estarão fixos meus olhos Estarán fijos mis e o ojos meu en coração mi corazón todos os dias. todos los días. Fixo meus olhos e o meu coração Fijo mis ojos en mi corazón todos os dias. todos los días. Não é um dia só, todo dia. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, salvou vocês também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus. Com Jesus, eu vivia na escuridão, em trevas e sem salvação. Vivia na escuridão, em tiniebras e sem salvação. Agora, Jesus salvou a mim, salvou vocês também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus. Com Jesus. Amém. Eu creio que deu para nós entender ou não deu? Dizia Paulo, Decía Pablo, não adianta eu falar 1000 nada palavras sirve que hable 1000 palabras que as pessoas não entendam. que las personas no entiendan. Prefiro falar uma palavra Quiero hablar una palabra que todos que entendam. todos entiendan. Tem alguém que não entendeu Hay alguien que no entendió. que Deus está falando com você? Dios está hablando con usted. Quem não entendeu que Deus está falando com você, levante a mão. Quien no entendió que Dios está hablando con usted, levante la mano. E quem tem certeza que Deus falou conosco e com vocês também? Abaixe as mãos da glória a Deus! Milhões de ouvintes. Millones de oyentes. Eu creio que vocês entenderam também. Yo creo que ustedes entendieron también. Falei bem pausadamente Hablé bien pausadamente para vocês entenderem para que ustedes entiendan. que é Deus que falou com vocês. Dios quien habló con ustedes. Se você continuar no Si vício, usted continúa en el vicio, cigarro, el cigarrillo, bebida de la alcoólica, bebida alcohólica, jogo, de los juegos, continuar nas coisas que o mundo oferece, siguen la cosa que el mundo ofrece, você não vai receber o milagre. usted no va a recibir el milagro. Mas eu que estou tão longe, será que eu recebo? Recebe. Tan lejos recibo, Se recibe. você Si usted tomar essa decisão aí agora, toma esta decisión ahí ahora, na Europa, na Ásia, en Europa, en Asia, na Oceania, na África, Oceanía o en África, na América do o Norte, en América del Norte, na Europa, en Europa,
na América Central, en América Central, ou aqui na América do Sul, aquí América del Sur, onde está nos ouvindo. donde nos está Se oyendo, você tomar esta decisão usted toma esta decisión de abandonar esses maus de caminhos abandonar sus malos caminos que você está vivendo en neles, las que usted está viviendo, que são as coisas do que mundo, son las cosas del mundo, você não quer deixar, então Deus não vai te ouvir. no quieres dejar, entonces Dios no te va a Mas se você oír. tomar a decisão agora, Si tomas decisión ahora, eu garanto que Deus vai te ouvir garantizo que Dios te va a e oír. vai te curar também Y va a agora. sanar también ahora. E eu virei do céu e sararei. Aleluia! Amém. Eu garanto em nome de Jesus, Garantizo en el nombre de Jesús, todos os ouvintes que aceitar Jesus de todo coração, gente que acepta a Jesús de não corazón, importa onde está nos ouvindo, no importa dónde nos está oyendo, não importa qual seja a tua língua, no importa cuál sea tu lengua, a tua posição tu social, posición social, não importa onde está. no importa dónde está, Você tomar a decisão de aceitar a toma la Jesus decisión de aceptar a Jesús com este firme propósito con este firme propósito de abandonar todos os teus pecados, de abandonar todos tus pecados. eu garanto que Deus vai te ouvir Garantizo que Dios te va a oír aonde você estiver donde tú agora, estuvieras ahora, porque não importa a distância, porque no importa la distancia, Porque o Pai, porque el Padre, o Filho el Hijo e o Divino Espírito de y el Deus Divino Espíritu de são Dios os únicos son los únicos que podem estar que pueden estar no mesmo instante, en el mismo em instante, qualquer lugar do mundo, en cualquier lugar del mundo, onde se invoca o seu santo nome donde se invoca su santo com nombre, sinceridade con sinceridad do seu coração. de tu corazón. Compreendeste, ouvinte? ¿Entendiste, oyente? O Pai, o Filho e o Divino Espírito El Santo, Padre, el Hijo y el Divino Espíritu Santo, eles são os únicos ellos son los únicos que podem estar em todo lugar do mundo pueden estar en todo lugar del mundo onde se invoca o seu santo nome donde se invoca su santo nombre para perdão dos seus para el pecados, perdón de tus pecados salvação da sua y alma, salvación de tu alma. e todas as demais coisas Todas las demás cosas serão vos os acrescentadas. serán añadidas. A cura divina, La sanidad divina, será acrescentar também os se milagres, añadirán los milagros, solução dos la problemas, solución de tus problemas, bênção para o lar, bendición para el hogar, para a família. para la familia. Mas se você não tomar essa decisão, Pero si usted no toma esta decisión, nem vai adiantar você abrir a tua boca. ni va a servir que abras tu boca. Deus não vai te ouvir. Dios no te va a oír. Depois dessa decisão, Después de esta decisión, não importa quantos pecados você tinha. no importa cuántos pecados tú tenías. Eu sou um criminoso, estou aqui na penitenciária, Soy criminal, estoy en la penitenciaría, aqui na cela, estoy aquí en la celda, pagando aos meus crimes que pagando cometi. los crímenes que cometí. E Deus vai me ouvir? ¿Y Dios me va a oír? Se você prometer nunca mais usar de violência, Usted promete nunca más usar violencia, nunca mais derramar sangue, nunca más derramar sangre, nunca mais fumar, nunca más fumar, nunca mais usar drogas, nunca más usar drogas, nunca mais ser um idólatra, nunca más ser idólatra, nunca mais aceitar as coisas que o mundo nunca oferece, más aceptar la que el mundo ofrece, abandonar os programas mundando do rádio, abandonar programas mundanos de la radio, abandonar os programas da televisão. abandonar los programas de la televisión. Eu te garanto Yo te garantizo que Deus vai te ouvir aí na cela mesmo. Amém. E todos que não são crentes, y todos los que no son creyentes, por favor, fiquem em pé. por favor, párense. Eu quero orar por vocês. Yo quiero orar por ustedes. Tenho certeza Estoy seguro que Deus vai te ajudar. que Dios te va a ayudar. Lá nas arquibancadas também. Allá en las tribunas también. Senhoras, fiquem em pé, por favor. Párense, por favor. Senhoritas, Señoritas, jovens, senhores, jóvenes y señores, não se acanhem. no se avergüencen. Nós o amamos Nosotros les amamos. e queremos ajudá-lo. Queremos ayudarlos. Este amor que temos por vocês, El amor que tenemos por e ustedes, depois que aceitemos pues Jesus, después que aceptamos a Jesús, Deus derramou do Espírito Santo Dios derramó del Espíritu em nossos Santo corações para amar a nuestros vocês. corazones para amar a ustedes. Quem mais está doente, ¿Quién com más luta, está enfermo, tribulação, con lucha o tribulación, no lar, na en família, el hogar o la familia, desempregado. o desempleado, Deus prometeu abrir os céus, ouvir Dios prometió abrir los cielos e derramar chuva de bênção. y derramar lluvia de bendición. Todos que não são crentes, venham aqui à frente, por No favor. son creyentes, vengan aquí O adelante. público quer orar por vocês. Altar, por favor, quiero orar por Você que ustedes. entendeu que Deus falou com ¿Tú você entendiste que Dios habló con usted para te ajudar. para ayudarte?
Deus não quer prejudicar a ninguém, mas quer ajudar todo mundo. Perjudicar a nadie, sino quiere ayudar a todo el mundo. Todo mundo que entendeu, Todo el mundo que entendió. foi Deus que falou com você hoje. Dios quien habló con usted hoy. Vem à frente em nome de Jesus Cristo, Adelante en el nombre de que a Jesucristo. tua vida não será mais esta mesma vida de Que tu caos, vida no será esta misma vida de caos, de de doenças, enfermedades, problema no lar, na família, problemas en el hogar y la familia, desemprego, o desempleo, problemas o jurídicos problemas e jurídicos, tantos outros problemas. tantos otros problemas. Só você e Deus sabem. Solo tú y Dios saben. Não importa quantos problemas você No tem, importa cuántos problemas tú tienes, quantas enfermidades você tem. cuántas enfermedades tienes. Eu não pergunto isso Yo aqui no no texto pregunto sagrado. eso aquí en el texto sagrado. Ele dizia: ouvirei do céu, Él dice, oiré del cielo, perdoarei os seus pecados perdonaré sus pecados e sararei. y curaré. Venha, venha mesmo, Venga. venha mesmo, venha mesmo. E é assim que Deus quer, é isso que Deus quer de vocês. A tua decisão agora. Que lindo. Vamos vir à frente com alegria. Hemos venido adelante con alegría. Das arquibancadas. Delante de las tribunas. Que Qué maravilha. maravilloso. Quanta gente entendeu Cuánta gente entendió a voz de Deus falando com eles. la voz de Dios hablando con ellos. Sí, A palavra é de Deus. la palabra es de Dios, Não é minha, não. no es mía. Eu até vou ler outra vez para vocês verem que a palavra é de Deus. Hasta voy a leer otra vez para que vean que la palabra mía, es de Dios, no es mía, no. Deus quer ajudar as irmãs, quer ou não quer? Ayudar a los hermanos, ¿quiere o no quiere? Deus quer ajudar os meus irmãos, quer ou não quer? Dios quiere ayudar a los hermanos, ¿quiere o no quiere? Deus é Pai justo e bom. Dios es Padre justo y bueno. Milhões de ouvintes, escutem mais uma vez. Millones de oyentes escuchen una vez É uma más. riqueza divina esta Es una palavra. riqueza divina esta palabra. Se eu encerrar o céu Yo cerraré los cielos. e não houver No chuva, hubiere lluvia. se ordenar os gafanhotos Ordenar a las langostas. que consumam a terra, Consuman la tierra. ou se enviar a peste, O si enviaré que pestilencia. as enfermidades, problema e luta são Problema y pestes. lucha son pestilencia. Se enviar a peste Enviará pestilencia entre meu povo, entre mi pueblo. se meu povo Si mi pueblo que fala o meu nome, que habla mi nombre, meu povo que se chama pelo meu nome, lo que se llama por mi se nombre, humilhar. se humilla. O que é se humilhar? ¿Qué es humillarse? Aceitar a Es Jesus. aceptar a Jesús. Os que não vieram à frente não estão se humilhando. Los que no vienen adelante no están humillándose. Que vem à frente aceitar El que Jesus, viene adelante a aceptar a aí Jesús. está se humilhando. Ahí se está humillando. E se humilhar Y se humillare. e orar, Y orare. o que vamos fazer? Vamos orar Vamos a juntos, vamos a orar juntos. pedindo perdão dos nossos pecados. Pidiendo perdón de nuestros pecados. Orar e buscar a minha face. Busca mi rostro. Se converter dos seus maus Y caminhos. se convertir de sus malos caminos. Então, eu ouvirei do céu. Glória a Deus. Eu ouvirei do céu Yo iré del cielo e perdoarei y perdonaré os seus pecados sus pecados e sararei y curaré a sua terra. su tierra. Agora estarão abertos Ahora estarán abiertos os meus olhos mis ojos e atentos meus ouvidos y atentos mis à oídos oração deste a lugar. la oración de este Porque lugar. agora escolhi. Porque ahora escogí. Vem de Deus que escolheu vocês, estão aqui na frente. Escogió usted que está aquí adelante. Porque agora escolhi Porque ahora escogí e santifiquei y santifiqué esta casa esta casa para que meu nome para que mi nombre esteja nela esté en ella perpetuamente. perpetuamente. E nela estarão fixos Y en ella estarán os meus fijos olhos mis ojos e o meu coração. y mi corazón. E o meu coração todos os dias. Sabe o que é isso, igreja? Lo que es esto, iglesia. Fico até emocionado, Estás emocionado. fico até emocionado. Hasta me quedo emocionado. E até o coração de Deus está fixo Y hasta el corazón de Dios está fijo na nossa vida que temos aceitado a Jesus. en nuestra vida que hemos aceptado a Jesús. Que Deus ajude-nos a entender Dios nos ayude a entender este mistério este misterio
que somente os que aceitam Jesus com sinceridade Solamente el que acepta a Jesús con é que sinceridad pode es entender. quien puede entender. Também os crentes que estão desviados do Evangelho. Vem à frente reconciliar. Apartados del Evangelio pueda reconciliarse. Vem à frente, irmão, Venga reconciliar adelante, com Cristo. hermano, hermana, reconciliarse con Cristo. Os irmãos, as Los irmãs, hermanos y las hermanas, que Deus não está ouvindo a tua oração. Dios no está oyendo tu oración. Você pede e não está recebendo, Tú pides y no estás recibiendo. porque você precisa fazer um concerto com Deus agora. Necesitas hacer arreglo con Dios ahora. Você sabe o porquê Deus não está te ouvindo. Tú sabes el porqué de que Dios no te está oyendo. Se humilhe, irmão. Humíllese, hermano. Se esse meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar Lo que se llama por mi nombre se humillare e buscar a minha y face, busca mi rostro. eu ouvirei do céu. Yo iré del cielo. Vem à frente, irmão, se humilha. Venga adelante, hermano, humíllese. Está mandando a se humilhar Está mandando humillarse. e buscar a face dele agora, Buscar su rostro de la pelo obra. concerto com Deus. Por el arreglo con Dios. Aí você vai voltar para o seu lugar, já Deus te ouvindo. Usted va a volver a su lugar ya Dios Se oyéndote. você não fizer o concerto com Deus, irmã, irmã, Haz el arreglo con Dios, hermano, hermana. você vai ficar sem a resposta da tua oração, Quedarte sin respuesta de tu oración. sem a resposta da tua Sin campanha, la respuesta de tu campaña. sem resposta das tuas Sin vigílias. respuesta de tus vigilias. Precisa se humilhar Necesita humillarse para que Deus possa te exaltar. para que Dios pueda enaltecerle. Ah, bicho, eu tenho vergonha de fazer concerto. Tengo vergüenza de hacer un arreglo. Mas precisa fazer ou não Pero precisa? necesitas o no. Para que Deus ouça você. Para que Dios te oiga. a Importante é usted. Deus te ouvir. Lo importante es que Dios te oiga. Importante é receber um milagre, a bênção, a vitória. Recibir milagro, bendición y victoria. É isso que Deus quer que nós alcancemos agora. Lo que Dios quiere que alcancemos ahora. Por isso Ele falou conosco claramente. Eso habló con nosotros claramente. Há milhões de ouvintes em toda a terra. Damos millones de oyentes en toda la tierra. Vamos em frente ao púlpito das nossas igrejas agora. Vamos delante del altar de nuestras iglesias ahora. Se humilha para Deus. Humíllese ante Dios. Se você não se humilhar, não fazer o concerto com Deus, Humille y no se arreglo con Dios. você não aceitar a Jesus, Usted no acepta a Jesús. você vai voltar doente. Usted va a volver enfermo. Você diz que está tanta cura na Deus e amor. Sanidad en la Dios es Eu amor. fui lá e não fui curado. Fui allá y no fue examinado. Você não se humilhou para aquele que te cura. No se- Glória a Deus, glória a Jesus. Quem se humilha será Quien se humilla, O Senhor diz que se humilha será exaltado. dice el Señor, si se humilla será Parabéns, exaltado. quanta gente Felicidades, cuánta gente tomaram a decisão. tomaron la decisión. Agora vamos ver, meus irmãos, Ahora vamos a ver, mis hermanos, como é que vamos pedir a Deus. cómo vamos a pedir a Dios. De lábios De labios ou de todo o nosso coração, o con todo nuestro corazón. com toda a sinceridade Y do con nosso toda la coração. sinceridad de nuestro corazón. Disse Jesus, vós me honrais com os lábios, Dijo Jesús, vosotros me honráis con los mas labios, o vosso pero coração vuestro corazón está longe de mim. está lejos de mí. É o que muitos fazem. Lo que muchos hacen. Ora apenas de lábios. Ahora solo de labios. Não está orando com sinceridade. No está orando con E sinceridad. Deus conhece Y Dios conoce quando estamos orando de lábios. cuando estamos orando de labios. E quando estamos orando com toda a sinceridade Cuando estamos orando con toda la sinceridad dos nossos corações. de nuestros corazones. Vamos lá, milhões de ouvintes! Toda a sinceridade a Deus agora! Fechemos nossos olhos Cerremos nuestros ojos com toda a sinceridade. con toda sinceridad. Gritemos bem forte. Gritemos bien fuerte. Meu Deus! Olhe agora, Senhor, para a sinceridade do meu coração.
E a partir de agora, eu abandono todos os meus pecados e aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, meu Deus e Pai. Somos pobres e necessitados de Deus. Meu Deus! Eu abandono agora todos os vícios. Meu Deus e Pai, eu me humilho agora para o Senhor e abandono agora todos os meus pecados. Senhor, eu prometo ao Senhor agora de todo o meu coração que agora sou um crente em Jesus Cristo, desta Santa Igreja. Deus é amor. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos meus pecados. Por favor, eu te peço também, salva meu lar. Por favor, meu Deus, salva minha família, porque o Senhor agora está me ouvindo e sara minhas enfermidades e resolve meus problemas. Amém. Amém, Jesus. Parabéns, irmãos e irmãs, Felicidades, hermanos y hermanas, por esta fé gigante. por esta fe gigante. Porque para abandonarmos nossos Porque pecados, para que abandonemos nuestros é pecados, só tendo esta fé gigante mesmo. teniendo esta fe, Aleluia! Glória a Deus! Agora vocês vão pedir ahora van a pedir a Deus nosso a Pai, Dios nuestro Padre, em nome de Jesus, en el nombre de Jesús, tudo que vocês todo precisarem, lo que ustedes necesiten. e Deus vai te Y ouvir Dios te va a e oír vai responder y va a responder com todas as con bênçãos todas las e bendiciones milagres y milagros que vocês necessitam que de Deus. ustedes necesitan de Dios. Que Deus ajude Que vocês. Dios ayude a ustedes. Nós vamos entregar para Vamos a vocês entregarles a ustedes o Novo Testamento de Jesus el Cristo. Nuevo Testamento de Jesucristo.
para vocês estudar, irmãos e para irmãs, que estudien, hermanos y hermanas. e vão aprender tanto, tanto, Y van a aprender tanto, tanto quanto eu tenho aprendido. como yo he aprendido. Porque é bom conhecer as coisas de Porque es Deus, bueno conocer las cosas de Dios. porque na hora da aflição, da dor, En el momento de aflicción y de dolor, nós clamamos e Ele diz, eis-me aqui, Senhor. le amamos y Él Ou dice, melhor, Ele diz, eis-me aqui, meu servo. heme aquí mi siervo. É tremendo. Es tremendo. Aquilo que eu disse a vocês, eu Lo que gostaria de dije. transmitir, isto é, transferir Transferir esta experiência que eu tenho com la Deus experiencia que tengo con para os Dios, irmãos, para as irmãs. para los hermanos y hermanas. Mas experiência não se transmite, Pero la experiencia no se transmite, se adquire se adquiere. com Deus nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Só um minutinho, irmãos e irmãs. Solo un minutito, hermanos y Nós hermanas. estamos transmitindo, irmãos e irmãs, para transmitindo todos os continentes do mundo. Para todos los continentes del mundo. Atenção, milhões de ouvintes. Atención, millones de oyentes. Olha os intérpretes falando a tua própria língua. Mira, intérpretes hablando en tu propia lengua. Você entendeu claramente o que Usted- Deus falou com você. Entendió claramente lo que Dios habló con usted. Você orou conosco aceitando a Jesus. Usted habló con nosotros aceptando a Jesús. Agora vocês também são crentes em Jesus Ahora Cristo. ustedes también son creyentes en Jesucristo. Desta igreja, De esta iglesia, que é a mais abençoada por que es Deus la más bendecida por Dios em toda a terra. en toda la Que a tierra. igreja Que es la iglesia pentecostal, pentecostal. Deus e amor. Dios es amor. Aí tem igreja Deus e amor, Ahí hay iglesia, Dios es teu amor. bairro, En tu barrio, na tua cidade, en tu ciudad, teu departamento, en tu departamento, teu estado, en tu departamento, aí no teu país, ahí en tu país, para vocês congregar conosco. para que congreguen con nosotros. E vocês vão sentir a diferença Ustedes van a sentir la diferencia a partir de hoje, a partir desde hoy. o que Deus vai fazer na tua Lo que vida, Dios va a hacer en tu vida, de glorioso, de glorioso, maravilhoso, maravilloso, sublime sublime e amável. y amable. Aleluia. Ei, maravilha. Maravilloso. Vamos lá agora aqui entre nós. Vamos ahora aquí entre nosotros. Drogado, destrua as drogas. Drogadicto destruye las drogas. Quem fuma, destrua a carta de cigarro onde está nos ouvindo. Destruye la cajetilla de cigarrillo donde nos está Quem está no viendo. interior de nossas igrejas, Está dentro de nuestras iglesias. joga a tua carta de cigarro em cima do púlpito. Arroja sus cigarrillos sobre el altar. Esse é mau caminhos. Esos son malos caminos. Então Deus não vai te ouvir. Dios no te va a oír. Tem que jogar o cigarro aí Tiene que arrojar el cigarrillo ahí para nossos irmãos obreiros, para obreiras. que los hermanos obreros y obreras Destruir tua carta de cigarro aí, ouvintes. destruyan la cajetilla de tu cigarrillo, No oyente. interior das nossas igrejas. Dentro de nuestras iglesias. Você que está nos ouvindo em casa, no teu trabalho, Oyente en tu casa, en tu trabajo, aí na en la penitenciária, penitenciaría no teu carro. o en tu carro. Destrua a carta de cigarro agora. Destruya la cajetilla de cigarrillo. Eu garanto que Deus já te libertou. Garantizo que Dios ya te liberó. Porque você teve uma fé muito grande a orar conosco, Tuvo fe muy grande al orar con com nosotros. sinceridade, Con sinceridad. aceitando a Jesus. Aceptando a Eu Jesús. garanto a tua libertação. Garantizo tu liberación. E aqui entre as irmãs, os irmãos, quem ainda fuma, Hermanas y hermanos, ¿quién aún fuma? levante a mão, eu quero orar por vocês. Levante la mano, quiero orar por ustedes. Quem ainda fuma, bande a mão. ¿Quién aún fuma? Agite la mano. Todo mundo liberto. Todo el mundo es liberado. Quem voltar com o cigarro no bolso, El que vuelva con el cigarrillo en el bolsillo, eu não garanto que Deus vai te ouvir. no garantizo que Dios te va a oír. Você vai querer fumar outra Vas a vez. querer fumar otra vez. O diabo procura enganar El diablo busca engañar. quando estamos próximo do pecado, né? Estamos cerca del pecado. Está com o cigarro no bolso, está Con el perto do cigarrillo pecado. en el bolsillo está cerca del Então pecado. aqui tem cigarro aqui no Tiene bolso, un na cigarrillo bolsa. en el bolsillo la cartera. Joga aqui em cima do púlpito Arrójalo sobre el altar para nos destruir para para que vocês. lo destruyamos por ustedes. E eu garanto que você vai sentir nojo, Garantizo que va a sentir asco todo tipo de vícios. de todo tipo de vicios. Eu também Yo también tinha, fumava, bebia, jogava. fumaba, vivía, jugaba. E desde o dia que aceitei Y Jesus, desde el día que acepté a você Jesús, sentia asco. sentí asco. Hoje não suporto nem o mau cheiro do cigarro. Ni soporto el mal olor del cigarrillo. Meus irmãos, vejam, vocês Hermanos, verem vean para que vean que coisa terrível o cigarro. qué cosa terrible el Além de cigarrillo. matar com câncer, Además de matar con cáncer, uma coisa terrível o mau cheiro. algo terrible el mal olor. Eu vinha vindo agora para aqui para a igreja, Yo viniendo así aquí a la iglesia, eu desci o vidro do carro, yo bajé del vidrio del eu carro, senti o fedor do cigarro sentí el olor del das cigarrillo pessoas que estavam fumando dentro dos seus de carros. las personas que estaban fumando dentro de sus É carros. coisa Es terrível. algo terrible. verdad. Es verdad. É, irmãos, é um mau cheiro Es terrível. un mal olor terrible. Hoje eu sinto assim. Hoy lo siento así. Antes não. Antes no. Sentia sabor. Antes de sentir el sabor. Sai de mim, Satanás!
Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia nos diz, Jesus nos La diz, Biblia Jesús nos dice que antes de aceitarmos a Ele, a antes de que Jesus, aceptemos a Él, a Jesús, para Deus nos perdoar, para que Jesus Dios nos perdoar, perdone, Jesús nos lavar-nos perdone, com seu sangue, lavarnos con su sangre. nós temos um demônio Tenemos un que demonio dava prazer ao vício, daba placer al do vicio, cigarro, del cigarrillo, bebida alcoólica, bebida alcohólica, dos jogos. de los É juegos. um demônio, Es Jesus un diz. demonio, Jesús dice. E quando aceitamos a Y Jesus, cuando aceptamos a Jesús, esse demônio vai embora. este demonio se va. Mas se nós não permanecermos fiel a Pero Deus, si no permanecemos fiel a Dios, esse demônio que estava em nós antes de aceitar el demonio que Jesus, estaba en nosotros antes de aceptar a Jesús, ele anda por lugares áridos, él diz a anda por palavra, lugares áridos, dice la procurando palabra, um corpo para entrar. buscando un cuerpo para E entrar. não encontrando um corpo para entrar, Y no encontrando un cuerpo para ele entrar, volta para aquela pessoa vuelve hacia esa de persona que ele teve que de sair quien tuvo que salir à força. a la fuerza. E se encontrar esta pessoa Y encuentra a esta persona de novo de nuevo no vício, en el vicio ou nas coisas do o mundo, en las cosas del mundo, aquele demônio aquel demonio vai va buscar a buscar mais 7 demônios 7 demonios más, pior do que ele. peor que él. E aí eles vêm para o corpo daquele homem, daquela mulher, Vienen al cuerpo de ese hombre o de mujer quem ele tenha saído, de quien había salido, com mais 7 demônios. 7 demonios más. E entra no corpo deste homem, desta Entra al mulher, cuerpo de este hombre y de esa disse mujer. Jesus. Dijo Jesús. E a situação deste homem e desta La mulher situación de este hombre y se mujer torna pelo mínimo se vuelve por lo mínimo 7 vezes pior 7 veces do peor que antes. que antes. Quando Jesus terminou de pregar isto, Jesús terminó de predicar uma esto. mulher se levantou no meio da multidão e gritou: Una mujer se levantó entre la multitud y gritó: Bem-aventurado Bienaventurado o ventre que te el gerastes. vientre que te generó. E ele então Y disse, entonces él dijo, Jesus disse para a mulher e para a multidão: dijo a la mujer y a la multitud: Antes, bem-aventurados bienaventurados os que ouvem los que oyen a palavra de Deus la palabra de Dios e guardam. y la guardan. Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe. Vamos orar recebendo todo mundo como crente da nossa igreja. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Recebendo todos os ouvintes, os milhões que oraram conosco em toda a terra. Perdoa, salva, purifica com teu sangue, santifica a purificação divina do teu sangue, Jesus. Todos os milhões que oraram conosco, principalmente aqueles que no interior das nossas igrejas, aqui na sede mundial, da grande multidão que aceitaram Jesus. Perdoa, salva, redime com teu sangue. Pois nós receberemos agora, como crente da nossa igreja, pentecostal, Deus é amor. Amém. Amém. Pode louvar a Deus.